Senhor, em nome de Jesus, Pai. Como somos gratos, Senhor amado, Senhor querido, a Ti. Pela vida, Deus, da Tua filha, Senhor, que tem se colocado, Pai, à Sua disposição, Deus. Tem se colocado, Deus amado, Deus querido, em Tuas mãos, para que o Senhor, Deus, venha estar trabalhando na vida dela, através da vida dela, Senhor, em nossas vidas também, Pai, através, Pai, da palavra ao qual o Senhor gerou o seu coração, ao qual o Senhor tem gerado todos os dias, Pai. O Senhor, Pai, tem usado a Tua filha, Senhor, como um instrumento, Pai, não somente aqui dentro da sua casa, mas em todos os lugares, Pai, onde a Tua filha tem passado, Deus. Muito obrigada, Deus, pela vida da Kátia, Senhor. Obrigada, Deus, pela sua família, Deus amado, Deus querido. Que essa palavra, Deus, ao qual o Senhor geraste ao seu coração, venha estar trazendo, Pai, uma unção dobrada sobre a Tua igreja, Senhor. Venha estar trazendo, Senhor, um revestimento sobre nossas vidas. E que também venha estar alcançando, Senhor, a vida da sua filha, do seu filho, Senhor, da Tua família, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim entregamos, Pai, a vida da Kátia em Tuas mãos. Usa a Tua filha, Senhor, para falar conosco, Pai, aquilo que o Senhor queres. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A graça e paz, igreja. Pode sentar, amada igreja. Nós estivemos aqui no último culto temático falando sobre avivamento na família, não é? E nós falamos sobre adoração, jejum, oração e palavra. E eu amo adorar. Não sei cantar, mas eu amo adorar. E eu vou cantar só um pedacinho. Mas eu sempre peço a vocês que esqueçam a técnica agora, tá? E vejam só o coração de uma adoradora, tá bom? É um pedacinho bem assim. Eu queria que vocês me ajudassem, igreja. Que diz assim, ó. Mais de Ti e menos de mim. Mais de Ti e menos de mim. Me ajuda, igreja. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Teu amor, infinita humildade, oh, glória! Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os... Você quer ter mais dele? Você quer ter mais do Senhor na sua vida? Eu preciso que Ele cresça e que eu diminua. Eu preciso ter mais dele e menos de mim, porque eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Não foi assim que Jeremias falou? Senhor, eu não sei falar. Mas o Senhor diga, não diga que você não sabe falar. Não diga que você não sabe falar, porque o que eu mandar você falar, você fala. E aonde quer que eu te enviar, você vá. E a igreja do Senhor, vamos abrir aí no livro de Gênesis,
o tema, né? O culto temático. Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o versículo 30. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu queria que colocasse aqui, por favor, as meninas me ajudassem aí. E nós vamos falar sobre a imagem e semelhança de Cristo na família. Então, eu comecei adorando, né? Louvando não, porque eu não sei cantar, eu só sei adorar. Quem dera Deus me desse um dom desse. Queria. Quem sabe um dia. Então, a imagem e semelhança de Cristo na família. Aí o Senhor falou comigo, sabe o quê? Sabe como é que começa essa imagem e semelhança? Mais dele. Menos de mim. Mais do Senhor na nossa vida. Para que Ele cresça. E eu e você diminuamos para que a nossa família seja a imagem e semelhança do Senhor. Só desse jeito. Porque se eu for deixar o meu eu nunca vou conseguir ser uma boa esposa, eu nunca vou conseguir ser uma boa mãe. Mas se Ele crescer em mim, se Ele crescer em nós vamos ser como Ele, humilde e manso de coração. A palavra do Senhor diz que Jesus era humilde e manso de coração. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a... Antes ele se esvaziou de si mesmo. Assumiu uma forma de quê? De quê? Servo. Ele assumiu a forma de um servo. Então, a primeira coisa que eu preciso ter para ser a imagem e semelhança do Senhor é diminuir de mim, menos de mim, mais do Senhor e assumir a forma de servo. Eu tenho que aprender a servir. Eu preciso aprender a servir na minha casa. Eu preciso aprender a servir os meus filhos. Eu preciso primeiro aprender a servir ao Senhor. Porque quando eu aprendo a servir ao Senhor, eu diminuir o meu ego, diminuir de mim mesma, para parecer mais com Deus, ser imagem e semelhança dEle. E eu sendo imagem e semelhança do meu Deus, do meu Senhor, do nosso Senhor, eu sei servir. E isso não é pesado. Eu não faço comida para o meu marido reclamando. Isso não é pesado, isso é um prazer. Cuidar da minha casa é um prazer. Amar os meus filhos, aconselhar os meus filhos não é uma carga. É uma satisfação. Porque eu sou imagem e semelhança. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Isso para ele não foi vergonha nem humilhação. Ele deu exemplo de humildade. Vamos lá. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27, né? Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Agora é o 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Amém. Que coisa linda. Tudo Deus criou, tudo Ele fez, tudo Ele formou para o seu louvor, para a sua adoração, para a sua glória. Mas Ele quis dar a quem? A nós. Ele fez tudo isso
E ele entregou, e ele disse assim: olha, é meu, eu domino, eu tenho autoridade, mas eu dei a você. E eu fiz isso para que você aprenda de mim. Eu quero que você seja a minha imagem e semelhança. Quando Deus, Ele cria o homem e Ele faz a sua imagem, eu procurei, fui pesquisar o que significa imagem. É assim, representação de uma pessoa ou coisa pela pintura, escultura, desenho e etc. Imitação, cópia, semelhança. E semelhança quer dizer qualidade de semelhante, que parece e é igual a. Então Deus cria o homem e a primeira coisa que Ele faz, quando Ele cria o homem, Ele fala: façamos. E ali a gente vê a unidade da Trindade. A unidade da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, na unidade, e falando assim: façamos. E o que Deus ensina para mim e para você nessa noite, é que Ele quer que para eu e você, sejamos essa semelhança dEle, que dentro da nossa família haja unidade. Haja unidade do marido com a esposa, haja unidade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, haja aquela comunhão. Sabe como é que Deus ensinou o homem? Ele criou o homem e colocou lá no jardim. E Ele quer que para mim e para você, a nossa casa, o nosso lar, seja como aquele jardim. Sabe? Você casou. E quando você casou e você constituiu uma família, ele diz assim, né? Que agora não é mais uma pessoa, né? Não é mais uma individual. Mas Ele faz dos dois o quê? Uma só unidade. Ele nos uniu. Ele nos uniu, homem e mulher, Ele nos uniu. E aí, essa mesma comunhão que Ele tinha com o homem, todos os dias, a palavra diz que todos os dias, Ele estava ali para ter comunhão com o homem. E Ele queria, através daquela comunhão, o que Deus queria com o homem? Nutrir o homem, alimentar o homem da sua presença, da sua graça, da sua unção, da sua sabedoria. Ele queria alimentar o homem, nutrir o homem. E Deus continua fazendo isso até hoje. Isso não mudou. Isso continua assim dia após dia. O Senhor deseja que eu e você, como família, que quer ser a semelhança de Deus, que nós possamos ter essa vida com Deus, de oração, de comunhão, de leitura da palavra, de vida devocional. Para quê? Para que nós sejamos nutridos, para que nós sejamos alimentados. E o marido, como chefe do lar, como sacerdote que Deus escolheu, ele está ali. Ele está tendo a comunhão com o Senhor, ele está tendo a unidade com o Espírito Santo. Tem um louvor que fala assim: a casa é sua, pode entrar. Não é assim? Me esvazio de mim. Não é assim? A casa é sua, pode entrar, se precisar, tire as coisas de lugar. É mais ou menos desse jeito, né? Eu misturo um louvor com o outro, mas tudo bem. Tem hora que estou cantando um louvor, eu mudo a letra, boto a letra para o outro. Aí o Jonatas fala assim: mãe, esse louvor é outro. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem. A casa. Às vezes eu estou tão preocupado com a casa material que eu esqueço que eu continuo sendo casa de Deus, que o Espírito Santo habita em mim. Tem um louvor que fala assim, que a casa estava suja, ele não estava preparado, mas pode entrar, se quiser, mude as coisas de lugar, pinte as paredes com as cores, né, do amor, e aí vai. A casa é do Senhor. Então, quando eu digo assim, me esvazio de mim, eu estou aqui para dizer o quê? Olha, Jesus, Ele nos deu o exemplo. Ele se fez servo. E Ele disse assim, olha, eu vou lá, eu vou deixar a minha glória, eu vou renunciar, eu vou sacrificar. No que eu sou essa semelhança de Deus? No que eu sou essa semelhança de Deus? A maior semelhança que eu posso ter dele, no amor. No amor.
Aquele jovem rico, a palavra diz que ele vira para Jesus e fala: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Não é assim que ele perguntou para Jesus? E Jesus perguntou para ele, falou para ele que ele tinha que fazer o quê? Obedecer os mandamentos. Honra pai e mãe. Ama o teu próximo. Faz isso. Ele, Senhor, isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus fala para ele: mas te falta algo. Porque Jesus sabia que o coração daquele homem e não estava apegado às coisas de Deus. Ele estava observando, mas ele não estava com o coração dele de um adorador. O coração dele estava nas coisas desse mundo, nas riquezas. Um coração de um servo que é a semelhança de Deus, que quer que a sua família, uma família estruturada, porque só uma família... Porque o que é uma família estruturada? É um pai que se preocupa. Eu falei aqui numa outra vez que deveria haver um investimento dos pais nos filhos e na esposa, porque muitas vezes o que nós vemos? Uma família desajustada e sem o investimento daquele que é para ser o cabeça do lar. Porque nós sabemos que o Senhor, quando Ele fez a mulher, Ele fez para ser uma unidade com o homem. Porque o que Ele fez com a mulher? Ele tirou a costela do homem, não foi assim que Ele fez? Ele pegou aquela costela, tirou, fez o homem cair num sono profundo e formou aquela mulher. E quando Adão viu aquela mulher, o Senhor disse para ele assim: é sua auxiliadora, idônea. Aí o homem fica animado, nós já conhecemos a história, muitos falam e a gente até acha graça, que ele ficou tão empolgado que ele disse: esse é osso do meu osso, é carne da minha carne. Diz que foi uma empolgação, ele gostou muito daquilo que ele viu. Eu imagino que devia ser uma mulher muito bonita. E Deus fez isso para ser uma unidade. E um lar estruturado é um lar que o que meu esposo quer fazer, eu entendo que eu preciso ajudar ele em oração. E os sonhos dele, eu vou sonhar com ele. E os meus sonhos, é porque eu sou auxiliadora que ele não vai sonhar comigo? Eu estou ali para ajudar ele, mas eu também tenho sonhos. Não é porque nós somos uma unidade, que Deus nos fez uma só carne, que agora eu vou pegar e vou morrer. Eu morri, agora eu morri. Não, eu continuo ali. Eu continuo ali. E eu também tenho sonhos. E nós vamos dividir isso, os meus sonhos, os sonhos dele. E nós vamos fazer o que para estruturar essa família? Vamos conversar, vamos dialogar. Não vai haver imposições, vai haver diálogos. Vamos fazer assim, o que você acha disso? Quando vira uma imposição, já não há mais a semelhança. Perdeu a semelhança. Sabe por que perdeu a semelhança? Porque Deus, quando criou o homem, a palavra diz que Ele deu ao homem o quê? Livre arbítrio. Será que Deus, Ele impôs o reino para o homem? Não, Ele não impôs. Ele deu, Ele entregou. Mas o homem pode dizer que não quer. O homem pode rejeitar. A palavra fala que eu vou lembrar a palavra. Espera aí, daqui a pouco eu lembro. Então Deus fez e Ele não quer impor isso ao homem. Simplesmente Ele fez, Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Só que Deus, Ele não vai forçar o homem a querer nada que Ele não quer. Deus deixa o homem escolher. Ele fala assim na sua palavra, está aqui 2 caminhos, a vida e a morte. Aí Deus é tão bom, né? Que Ele fala, mas escolhe a vida, para que você vá bem. Ele não impõe, Ele dá o livre-arbítrio, mas ele sugere, meu filho, mas isso aqui é o que eu tenho de melhor para você.
Eu te criei para ser a minha imagem e semelhança, e para que você tenha uma vida de unidade na tua família, uma comunhão, uma união comigo. Eu quero te dar vida e vida com abundância. E se você quer ter uma vida próspera, uma família próspera, e ser mais parecido comigo, você está disposto a fazer o que eu fiz? Eu não sou a casa, eu sou a casa. A casa sou eu. E Ele habita em mim. Ele fez isso para poder Ele habitar em mim. Aí a casa é sua, pode entrar. A casa é sua. A família é minha. Não, a família é nossa. A família é nossa. Senhor, a esposa que eu tenho não é minha, foi o Senhor que me deu. Os filhos que eu tenho não são meus. A casa que eu tenho está à disposição do teu reino. O carro também é teu, para o teu reino, para a tua honra, para a tua glória. Tudo que eu quero e tudo que eu faço. E se eu respiro, é que eu desejo e suspiro pelo seu reino. Eu vivo e respiro o amor. Porque não é isso que o Senhor fez? Olha o maior exemplo que Ele nos deu. A casa é sua. A casa é sua. Olha o que Ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, Ele deu o Filho dele. Você estaria disposto? Eu estaria? A renunciar à sua vontade para fazer a vontade do Senhor? Será que eu e você estamos dispostos a isso? Ou é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu quero, eu acho que é assim que tem que ser. Ou eu estou falando assim, Senhor, eu quero entender quais são os seus planos, porque eu quero andar na trajetória que o Senhor traçou para mim. Eu não quero sair dessa trajetória, porque eu quero que a minha família seja essa imagem e essa semelhança. Eu quero viver uma vida de unidade com a minha família e com o Senhor. Eu não quero estar com a minha família e omitir o teu reino. Eu não quero estar no teu reino e omitir a minha família. Eu falei certo? Reino, família. Mas isso é o quê? Uma unidade. Um homem que governa bem a sua casa e a esposa, sua auxiliadora, ele tem facilidade para fazer a obra do reino do Senhor. Ele não encontra dificuldade. Nós passamos por lutas? Passamos por aflições. No mundo teremos aflições. Mas tem de bom? Temos. Mas a minha família é projeto de Deus. E eu incluo ela nesses planos e faço a vontade do Senhor. Eu anotei aqui algumas coisas. João 15. Queria pedir às meninas que me ajudassem. E coloquem ali para a gente ler junto. João 15. Glória a Deus. Irmãos, a respeito da natureza espiritual do homem, com Deus, eu falei, eu preciso com Deus, com a esposa, filhos, que é a família, essa natureza espiritual que Deus criou, e congregando, porque a palavra diz assim, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, trabalhando, tendo momentos de lazer, fazendo o que eu tiver que fazer, mas Deus trata o homem através dessas disciplinas espirituais, fazendo sabe o quê? A poda e a nutrição. Lembra que eu falei que Deus nutre o homem através da intimidade? Porque o que Deus queria com tudo isso? A comunhão, a intimidade com o homem. Quando Ele criou o homem e colocou lá naquele jardim, Ele queria ter o quê? Uma intimidade com o homem. E a minha casa tem que ser como aquele jardim. Que Deus tem liberdade, Deus tem acesso à minha casa e à minha família, à minha casa, à minha outra casa material. Então, eu estou sendo tratada
tratado pelo Senhor, estou passando pela nutrição e pela poda, para que eu frutifique, porque quando o homem estava lá, ele falou o que para o homem? Frutifique, multiplique. Olha, eu entreguei tudo isso aqui, mas você tem que produzir frutos. Você não pode ficar parado aí, você tem que produzir frutos. Você está produzindo frutos para o reino, incluindo a sua família nessa obra? Vamos lá. 15, João 15, do 1 ao 5. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele faz o quê? E todo que dá fruto, ele poda. Então, aquele que não está produzindo, que não está fazendo nada, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas o que dá fruto, ele faz o quê? Poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos. Oh, glória. Você pode contemplar isso que o Senhor está dizendo? Você já está limpo. Eu já limpei. A casa é minha. Você disse a casa é sua. Ele disse eu te limpei. Eu te limpei pela lavagem da regeneração. Você é sua casa. Pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podereis fazer. Então eu falei para você que ele nos nutre e ele quer podar também. Porque se você está sem fruto, ele vai cortar. Mas se você produz, ele quer que você produza mais. E se você produz mais, ele vai fazer consertar. E aí, isso que ele faz com você é para exercício da autoridade. Porque Deus é soberano sobre toda a criação. E se Ele é soberano sobre toda a criação, Ele exerce plena autoridade. Mas Ele deseja que nós governemos também junto com Ele. Ele quer que eu e você governem junto com Ele, governemos junto com Ele. Eu vou ler para vocês Gênesis, capítulo 2, do 19 ao 24. Rapidinho, para a gente encerrar. Eu sei que, se o Ministério de Louvor quiser, pode subir já. Obrigado, meninas. Ele deseja que governemos junto com ele. Gênesis 2, 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Vamos lá, 20, até o 24. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto este dormiu, tirou-lhe uma das costelas e fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até a ele.
Disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixar pai e mãe. Irmãos, às vezes nós não entendemos essa palavra. Nós achamos que deixar é abandonar. Às vezes, as pessoas entendem que deixar é agora você não tem mais pai, agora você não tem mais mãe, você continua tendo. Você continua tendo pai e mãe. E você precisa honrá-los. Os filhos precisam honrar os pais. Eles não podem deixar seus pais entregues à sorte. Na velhice, dentro do lar tem que haver a honra da mulher para o esposo e do esposo para a esposa. Os filhos devem honrar os pais, mas os pais também têm que honrar a mulher e os seus filhos. Quando eu falei que os filhos precisavam de um investimento, é isso. É os sonhos dos meus filhos, eu sonho com eles os sonhos deles. Porque nós somos uma unidade. Nós temos unidade um com o outro, exercitamos isso em casa e trazemos isso para dentro da casa do Senhor. E às vezes, quando nos falta isso dentro do nosso lar, nós não conseguimos ter unidade, união, comunhão com a nossa família, nós dificilmente conseguiremos fazer isso dentro da casa do Senhor. Não conseguiremos. Eu não estou falando isso porque eu quero, mas o Senhor falou isso comigo. Eu aprendi que quando eu vou estudar a palavra, o Senhor está tratando comigo primeiro. Ele está falando para mim: minha filha, eu estou querendo te ensinar. Eu estou querendo ensinar você para que poder você aprender na sua casa, para você colocar em prática dentro da casa do Senhor. Então o Senhor, Ele está trazendo hoje. Sabe o que o Senhor diz? Que lá no Éden essa comunhão foi quebrada. O homem pecou. Sabe por quê? Porque dentro da casa dele, lá no jardim, o lugar que era para ser o paraíso, lá dentro da minha casa, eu deixei a serpente entrar. Eu deixei a serpente falar. Eu deixei a serpente bochichar. Eu deixei a serpente encher o meu coração. O meu lar, que tem que ser o jardim do Éden lá, eu estou deixando a serpente entrar e eu não estou conseguindo ser um com o meu esposo, eu não estou conseguindo ser um com os meus filhos. Eu estou deixando eles, os meus inimigos, ser o da minha casa. A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós somos imagem e semelhança. E eu preciso exercer isso no amor. Não achando que isso é um fardo, mas que isso é um prazer. Continuar amando, mesmo quando os cabelos começam a ficar brancos, né, pastor Marcelo? Né, pastora Catarina? Os meus eu estou pintando. Mesmo envelhecendo, as ruguinhas aparecendo, eu vou continuar amando, eu não vou deixar a serpente entrar. E sabe o que vai acontecer? Aquela unidade que foi quebrada lá no jardim do paraíso, só para finalizar isso aqui, e vocês entenderem o que Deus quer falar. Lá em Atos dos Apóstolos, a palavra diz que quando Jesus veio, Ele enviou o Espírito Santo. E aquela comunhão que foi quebrada lá, Jesus resgatou na cruz do Calvário. O véu do templo se rasgou, não foi assim que a gente aprendeu? Amém, glória a Deus e aleluia. Mas agora eu tenho o Espírito Santo, e agora a casa é sua. O Espírito Santo mora aqui, o Espírito Santo mora aí. Para que isso? Para que isso tudo? Para que eu quero ser imagem e semelhança? Para que eu quero que a minha casa viva bem? Para que eu quero exercitar lá? Para eu trazer para cá? E para que eu quero botar em prática aqui aquilo que eu aprendi lá e estou aprendendo aqui nesse altar? Lá em Atos dos Apóstolos diz assim, capítulo 2, eu não vou ler, eu vou falar mais ou menos. Partiam o pão, aonde? Em casa. Eles faziam isso e iam aumentando o quê? As almas. As almas iam sendo ganhas no partir do pão e na comunhão. Então a minha casa é a extensão da igreja. Eu preciso
preciso ser a imagem e a semelhança do Senhor, porque a minha casa, o meu lar material é a extensão da igreja, e é lá que eu vou partir o pão, é lá que eu vou ter a comunhão, e é lá que as pessoas vão olhar e vão dizer: é ali que moram os servos do Senhor, e a minha casa vai ser uma agência de salvação. Eu vou chamar o pastor Marcelo. Entenda o que Deus chamou. Te chamou para ser. Para render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Deus, aleluia. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas. Obrigado pela minha família, Senhor. Que vão cair. Queremos ser a tua imagem, a tua semelhança. Basta um olhar no seu rosto. Pastor Marcelo, eu posso pedir à igreja para ficar de pé? Fui perdoado Igreja, fique de pé, por favor. logo Que que te vi. E todos os meus Agradeça a Deus pela sua família. Peça a Deus para você ser essa imagem, essa semelhança que Ele te chamou para ser. de ti. Eu quebro meu vaso. Ser essa unidade com a tua família. Ser essa unidade com a tua igreja. Aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quero dizer para você, continue aí solando baixinho, pode ser? Eu quero só dizer uma coisa para vocês.